Os irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre vós. Vamos abrir as nossas Bíblias à Epístola de São Paulo aos Efésios, o capítulo 5, para lermos o verso 22 até o verso 33, a nossa meditação esta noite de domingo. Efésios, o capítulo 5, verso 22 ao verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar. Bondoso Deus, santo, santo, santo é o Senhor. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa incapacidade de fazer o bem, mas reconhecemos que és grande e que todo bem procede de Ti. Por isso, bondoso Deus, rogamos esta noite que a Tua graça venha sobre nós, a fim de que nos arrependamos de nossos pecados e nos convertamos a Ti, nós e a nossa casa. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Os irmãos, nós estamos agora aí, pastores da família, Efésios 5, 22 a 23, tratando especificamente do papel do marido no lar. Hoje com o tema pastoreando o lar, o culto doméstico. Nós podemos pensar ali em termos de culto familiar. A liderança do marido é uma ordem divina, um privilégio e uma responsabilidade. Uma liderança fraca causa vários problemas no casamento. A pergunta que estamos respondendo é: o que significa ser um líder espiritual do seu lar? O que significa ser um líder espiritual do seu lar? Eu tenho meditado neste texto e já tivemos a oportunidade de ver nele aquilo que Deus deseja para o casamento. O casamento é um teatro. Deus o instituiu para isso. O marido vai fazer o papel de Cristo e a esposa o papel da igreja. E o mundo deve ver nesse relacionamento o relacionamento de Cristo e a igreja. É uma figura muito propícia das Escrituras. O fato de que Deus seja o marido, o noivo, o esposo, e a mulher seja a igreja, a noiva, a esposa. E aqui então Paulo toma essa figura usada, Deus e a igreja, Cristo e a igreja, e traz para os nossos relacionamentos. Um líder espiritual ama e dirige sua esposa sabiamente. Comunica-se de forma bíblica
com a família. Conduz espiritualmente sua esposa e a direciona em amor à maturidade espiritual. Esse é o trabalho de um homem que é líder da família. Os puritanos, quando compuseram os símbolos de fé, trataram acerca do culto doméstico e escreveram as instruções para o culto familiar dado pela própria Assembleia de Westminster. E os documentos de Westminster resumem bem o pensamento presbiteriano e puritano no que diz respeito ao culto familiar, ou culto doméstico. Diz assim: aprovado pela Assembleia Geral da Igreja da Escócia para a piedade e uniformidade no culto individual e familiar e edificação mútua. Ato da Assembleia Geral de 1647, com relação à sua observância, a Assembleia em Edimburgo, 24 de agosto de 1647, 10ª sessão. E este documento diz assim: a responsabilidade do marido, pai. O cabeça da família deve zelar a fim de que nenhum membro da família deixe de participar de qualquer parte do culto familiar. E visto que a realização ordinária de todas as partes do culto familiar pertence propriamente ao cabeça da família, o ministro deve estimular os que forem preguiçosos e instruir os que forem fracos, a fim de que se habilitem para este exercício. Em seu ofício de cabeça do lar, o marido pai deve ensinar as Escrituras. Esse ensino deve ser propício ao crescimento da família e sua edificação. Há ali uma lacuna, porque no meio do documento a Assembleia orienta os concílios de que eles devem tratar de forma distinta as mulheres viúvas, divorciadas e que não possuem marido. Eu vou tratar sobre este assunto em um sermão desta série, como o conselho da igreja assume os lares daquelas que são solteiras e não possuem família cristã, das viúvas ou aquelas que estão divorciadas, e ali o conselho da igreja, na figura dos presbíteros, cumpre aquilo que a Assembleia de Westminster diz que é figura do marido, cabeça do lar. Marido, pai, é portanto o responsável pelo culto doméstico. E é aqui, Silvano, que começam os nossos problemas. O meu, o seu, do Eliedson, o seu, Tiago. De todos nós, homens. É nossa responsabilidade. E eu acredito que aqui está o problema dos homens deste tempo. Condução, a manutenção e o aprofundar do culto doméstico. Em primeiro lugar, esta noite não quero considerar com vocês que no culto doméstico Deus é honrado no lar. Acompanhe comigo o que o apóstolo São Paulo diz no capítulo 5, o verso de número 23. Efésios 5, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como podemos ser salvadores da igreja? Se Cristo salva a igreja, e agora ele diz que nós salvamos as nossas esposas. Nesse papel nós não fazemos aquilo que o próprio Cristo faz pela igreja, morrendo ele mesmo, dando a sua própria vida, oferecendo a salvação dos pecados. Mas nós vamos ver que uma das formas pelas quais os homens podem salvar suas esposas e seus filhos e a sua família é o culto doméstico. Não há instrumento mais poderoso para a evangelização de nossas famílias do que o culto doméstico. Homens, vocês querem salvar suas esposas e seus filhos?
assumam a liderança do lar e sejam pastores da família, conduzindo o culto doméstico. O culto doméstico, ele honra Deus. Deus é honrado no nosso lar. Quando o marido assume a tarefa de conduzir seu lar, ele apresenta a sua família à glória de Deus. Quando o marido dirige o culto doméstico, ele apresenta ao seu lar a glória de Deus. Deus sempre é honrado quando seu povo bendiz o seu nome. Ora, se em culto nós o louvamos, se em culto nós bendizemos o seu nome, toda vez que o fazemos em nossos lares, nós estamos bendizendo ao Senhor. A própria confissão de fé de Westminster nos dirige nisto, quando no capítulo 21, tratando acerca do culto religioso e do domingo, na seção de número 6, declara: agora, sobre o Evangelho, a oração ou qualquer outro ato do culto religioso não é restrito a certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, para que não devem ser descuidadas, voluntariamente desprezadas ou abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcione ocasião. A confissão declara que Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente. Essa é a fé presbiteriana. Meus irmãos, nós não temos cumprido isto. Quando Deus é bendito por seu povo, ele é honrado. O culto doméstico dá oportunidade de fazer isso cada dia, em vez de apenas aos domingos. Ele estende a nossa vivência diária, essa missão que está na nossa alma, entranhada em nossos afetos, de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E no culto doméstico nós estendemos as atividades dominicais por toda a semana, em cada dia. Há um outro documento da Assembleia de Westminster que diz que pelo menos 2 vezes ao dia, ao amanhecer e ao entardecer, deve ser prestado culto ao Senhor. Esse é um ponto crucial da teologia pactual. A salvação tem conotações para toda a família. Abra sua Bíblia, Evangelho de São João, o capítulo 4, façamos a leitura do verso 53. Evangelho segundo São João, capítulo 4, verso 53. Com isto, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele, o Pai, e toda a sua casa. Também Atos dos Apóstolos, o capítulo 11, façamos neste livro a leitura do verso 14, Atos dos Apóstolos, segundo nos escreveu São Lucas, capítulo 11, o verso 14, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Atos dos Apóstolos, agora o capítulo 16, o verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Esse é o cerne da teologia pactual, de que
Nossas casas são salvas pelo Evangelho a partir de nós, os pais. O esposo, como cabeça, deve apresentar a Cristo como a única solução para os pecados da esposa. Eu falei isso aqui no primeiro sermão desta série, quando ainda tratávamos do casamento, que a tarefa das mulheres não era fácil de submeterem-se, mas a tarefa dos maridos é ainda mais árdua. Toda vez que as suas esposas experimentarem situações pecaminosas, eles têm a tarefa de lhes apresentar Cristo, visando o seu crescimento e santificação. Voltemos a Efésios, o capítulo 5. Observe o que o apóstolo São Paulo nos diz, o verso 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 26: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vocês devem visar o crescimento e a santificação das suas esposas. Os maridos devem trabalhar para que elas cresçam no Senhor Jesus Cristo. Não é fácil. Nós estamos deveras por demais ocupados com o trabalho. Não é fácil. Na época de consumismo, de materialismo, suprir financeiramente nossas famílias é uma tarefa impossível. Portanto, eu os aviso que vocês não vão conseguir. Instrua a sua casa a viver em frugalidade, humildade e, se necessário for, em pobreza. Não torne-se escravo do dinheiro e do trabalho, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E talvez seja melhor e mais propício gastar menos tempo ao trabalho, menos tempo fora de casa, mais tempo à mesa ao redor da família. Essa é uma instrução para nós, todos os homens presentes aqui. Não há um sequer, nem um único de todos nós aqui, que vivamos o culto doméstico como ele deve ser. Precisamos escolher e fazer a boa escolha. Amar nossas esposas, amar os nossos filhos e fazer deles a nossa igreja. Meus irmãos, se cada lar for uma igreja, o nosso trabalho aqui na igreja será menor. Haverá necessidade de menos reuniões, menos atividades, menos escola dominical. Tudo poderá ser menos. Porque o que estamos comprimindo hoje sobre um único homem, o que estamos comprimindo hoje sobre um único horário, vai ser distribuído sobre todos nós e sobre todo o nosso tempo. Escolha o melhor. Deve ser a nossa escolha. Devemos amar as nossas esposas, santificá-las, apresentá-las ao Senhor sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Esse é o chamado do apóstolo Paulo a cada um dos homens, a cada um dos maridos. Os filhos devem crescer na fé bíblica, amando a Deus, aprendendo das Escrituras e vivendo em oração. Abra a sua Bíblia, Provérbios de Salomão, capítulo 14.
Provérbios de Salomão, capítulo 14. Eu quero que você, pai, guarde no seu coração esse texto. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Preste bem atenção no que Salomão está dizendo. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Nossos filhos precisam de pais fortes, pais crentes. Você, pai, precisa ser refúgio para o seu filho. Isso se dá quando você teme a Deus. Nossos filhos têm que crescer numa fé bíblica, amando a Deus, aprendendo das Escrituras, vivendo em oração. Será que se os meus filhos forem à sua casa, será que se os seus filhos forem à minha casa, passarem ali um dia, passarem ali um tempo, eles vão crescer no Senhor? Será que ali eles vão encontrar temor a Deus? Será que ali eles vão encontrar gente que ora, gente que estuda e vive as Escrituras? Será que o nosso lar tem sido refúgio para os nossos filhos? Como os nossos filhos estão crescendo diante do Senhor? É muito fácil você distinguir filhos que estão crescendo no padrão bíblico. O culto público é um termômetro. Eles se comportam, respeitam as Escrituras, porque no lar eles veem o pai pregando o Evangelho, a mãe em oração, o louvor é entoado. Então eles aprendem a respeitar a palavra quando é lida, quando é pregada, aprendem a respeitar o louvor, aprendem a ficar quietos e sentados. Quando nós instituímos aqui que não haveria mais culto distinto para os nossos filhos, mas eles estariam à nossa presença, nós estamos fazendo aquilo que deve acontecer nos nossos lares, no culto público. Filhos adorando com os pais. Mas como somos negligentes em ensinar os nossos filhos a serem piedosos, a amarem a Deus, a verem nos seus pais pessoas piedosas e tementes ao Senhor. A nossa falha é gigantesca. E eu não sei quantos dos nossos adolescentes vão se tornar crentes nominais. Quantas das nossas crianças vão crescer sem fé. Mas uma coisa eu sei, que se vocês, maridos, amarem as suas esposas e instruí-las na presença do Senhor, a serem mulheres cristãs, que amem a Deus, e se vocês tomarem seus filhos e os instruírem na presença do Senhor para que amem a Deus, amanhã as nossas famílias serão crentes e piedosas, mulheres de boas obras, que amam os maridos, que criam bem os filhos, que louvam o Senhor, não com a dor no exterior, mas com o coração santo. Filhos que são crentes, que crescem no conhecimento das Escrituras, que amam a oração. É nossa tarefa. Por isso, quando eu penso na ideia de que Deus é apresentado no lar, nós estamos falando dessa função que nós, maridos, temos, e que somos tão negligentes. Tão negligentes. Se eu perguntar aqui para todas as esposas, isso inclui a minha, quantas têm passado fome aqui, eu acho que nenhuma vai levantar a mão. A comida à mesa de todos aqui, até onde eu sei. Se perguntar quantas estão passando nudez, nenhuma, até onde eu sei, todas estão sendo bem vestidas. Se perguntar quantos estão sem lazer, eu acredito que nenhuma, até onde eu sei, nossas irmãs têm sido supridas com férias, viagens, passeios, momentos de comunhão. Mas meu coração geme, porque eu sei, se perguntarmos a elas quantas têm sido instruídas pelo marido
nas Escrituras. Quantas estão tendo seus pecados tratados pelo marido? Quantas o marido tem orado por elas e com elas? Eu sei que a resposta vai ser negativa em muitas das esposas, em muitos dos nossos lares. Nossos filhos precisam do Evangelho, nossas casas. Com isso, os parentes, vizinhos e demais pessoas devem ver o Evangelho no lar. Um puritano conta que uma cidade da antiga Inglaterra foi tomada pelo Evangelho e ele se expandiu pelos lares, que há muitos estavam mortos. O anglicanismo tinha destruído a fé. E quando o movimento puritano ali chegou, os lares foram renovados. E naquela cidade ele disse que à noite era possível ouvir em cada uma das casas do vilarejo louvores a Deus. Você já pensou nisso? Quantos dos nossos vizinhos têm ouvido dos nossos lares louvores a Deus? Os nossos têm, né, dona Nilda? A igreja, né? Quando tem culto, eles escutam. Isso é triste. Porque eles deveriam ouvir nas nossas casas, nos nossos lares. Eles deviam ouvir as vozes dos maridos se erguendo de manhã e à noite com a pregação do Evangelho. Eles deveriam ouvir as preces sendo erguidas a Deus. Deveriam ouvir os louvores. Deveriam se achegar às paredes e dizer: este povo que aqui está, louva ao Senhor. E é possível ouvir a piedade deles. É perceptível o amor a Deus. Os vizinhos, aqueles que nos visitam, os parentes, quando viessem à nossa casa, deveriam ver piedade, não aquela piedade artificial, que às vezes experimentamos a ponto da criança colocar o pai contra a parede quando a visita estava lá e a criança tomou o alimento à mesa e pôs ao prato e começou a devorá-lo, e o pai disse: fulano, vamos orar. Ah, pai, por que hoje? Menino, a gente nunca ora, cala a boca, fala amém. Às vezes é assim. Orações hipócritas que disfarçam a nossa falta de espiritualidade. Porque no dia a dia somos ateus, pagãos, sem Deus. Eles deveriam vir e ver naturalidade, experimentar isso no nosso convívio familiar. Nossos lares precisam do Evangelho. As nossas casas precisam se tornar igrejas. É isso que precisamos. É disso que carecemos nesses dias de tão pouco Evangelho e tão pouca graça. Quando praticamos o culto doméstico, aproximamos a nossa família. Entenda que o culto doméstico, ele transforma. Quando você pratica o culto doméstico, você aproxima a sua família. Nada mais une uma família que a oração. Quantos aqui já jejuaram em família? Quantos já fizeram uma reunião de oração no lar? E aí, como é que eu, como pastor, quero uma reunião de oração no templo, na igreja, se a gente não faz isso em casa? Não dá. Quantos pais oram com e pelos filhos? Quantas vezes você já viu uma mãe ajoelhada com o filho no colo na sala orando?
Quantas vezes você viu um pai agachado do lado da cama, orando com o filho? Nós não fazemos assim. Se o fazemos, fazemos esporadicamente. Isso deveria ser contínuo. Isso deveria ser simples. Isso não deveria nos causar estranheza. Deveria ser natural a nós. Precisamos resgatar algo tão maravilhoso que é a oração. A oração, ela une a família. Alguns pais acham que conhecem os seus filhos, mas a única forma que você tem para conhecer o coração deles é a oração. Você precisa orar dentro de casa. Nós precisamos orar em nosso lar. A oração, ela vai propiciar que haja unidade. Cantar juntos também produz unidade. Ter um pequeno coral doméstico, possibilitar a sua família que junta, louve a Deus, bendiga o nome do Senhor. O culto espiritual, ele revela também as nossas fraquezas espirituais. Quando nós fazemos o culto doméstico em casa, ele é composto de pregação da palavra pelo marido, a leitura da palavra, a oração e o cantar, louvar o nome do Senhor. Essas três partes compõem o culto familiar, o culto doméstico. Quando nós praticamos o culto espiritual, ele revela nossas fraquezas espirituais. Lá nós nos conhecemos. Não há lugar de tão grande intimidade quanto o lar. É lá que nós nos vemos como somos. Conhecemos as nossas falhas. Nos apresentamos literalmente como somos no dia a dia, não como saímos e vestimos um aparato exterior que esconde o que realmente somos. E ninguém conhece melhor a esposa e os filhos do que o marido, o pai. É por isso que ele é o mais adequado para o aconselhamento pastoral, para a instrução pastoral. Ele é o único que pode ir lá naquele pecado mais íntimo, reconhecê-lo, apontá-lo e tratá-lo. Ele tem toda a autoridade para isso. Ele tem toda a intimidade para isso. É por isso que os pastores da família, constituídos em cada homem que é o cabeça do lar, é o único que está 100% autorizado a realizar essa tarefa do aconselhamento espiritual na família. O pastor só vai chegar lá naqueles momentos de crise extrema. A mim me parece, lá da minha casa, que vocês estão todos bem. O Tiago está todo bonitinho hoje, camisa azul xadrez, o cabelo penteado assim de lado. E eu olho e falo assim, o cara está bem. Mas a Larissa que sabe as lutas dele. É a Larissa que passa as angústias do lado do Tiago todo dia. Quando ele vem para o culto, ele faz aquilo, põe o cabelo de lado, põe uma camisa bonita, e vem assim, ó, todo bonito. Eu olho e digo assim, o Tiago está bem. Mas a Larissa sabe as lutas dele. Como auxiliadora idônea, ela pode sentar-se com ele e orar junto, dizendo assim, bem, você precisa de mudança nessa área. Só o Tiago conhece a Larissa tão bem a ponto de se assentar com ela na cama, no leito conjugal e dizer assim, Larissa, tem isso, isso e isso que eu tenho percebido. Vamos buscar auxílio no Senhor para a sua transformação. Eu não posso. Muitas vezes, da porta do gabinete para fora, eu perco toda a minha capacidade de acompanhá-los. Só enquanto vocês estão ali comigo é que eu sei. Depois vocês se vão. É por isso que Deus instituiu esse governo familiar. Essa tarefa tão propícia que é ter diariamente um momento na presença dEle, a glória dEle. Eu queria que você conseguisse perceber isso através do profeta Isaías. Abra o capítulo 6 do profeta Isaías, para que você tenha essa percepção do que eu estou querendo dizer. Profeta Isaías, o capítulo 6.
O verso 1 em diante diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa cena magnífica daquele que é santo, 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 assentado sobre um trono, e que as suas roupas, as suas vestes descem, cobrindo toda a terra, e os serafins, os anjos, os querubins estão sobre ele, e culto lhe é prestado, e há tanta santidade que a única coisa que Isaías percebe é que vai perecer. Toda vez que realizamos um culto doméstico, nós invocamos esse Deus santo às nossas casas, nas nossas salas, os nossos quartos, na nossa casa, e Deus brilha sobre a nossa casa. Você já pensou nisso? Deus brilhando na sua vida, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, e seus vizinhos vendo o brilho de Deus sobre a sua casa. É esse Deus santo, 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 que faz com que declaremos: perecerei, sou pecador e pertenço a um povo pecador. Por isso que falta arrependimento quanto aos nossos pecados, porque nossas casas não têm experimentado da glória de Deus dentro delas, e os pecados não são manifestos, não são tratados. Nossas esposas, nossos filhos não têm experimentado do Evangelho. Então aquelas promessas dadas em João 4, em Atos 11 e em Atos 16, o versículo 53 de João 4, e lá no capítulo 11 e no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, não se aplicam a nós, porque nós não temos vivido aquilo que disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa fomos salvos pela graça, eu e a minha casa experimentamos o Evangelho, como o Pai disse, porque Jesus declarou que nesse dia eu veria a sua glória, e ele e a sua casa foram salvos. Nós precisamos que nossos pecados sejam manifestos. Entenda, você pai, você marido, que como eu é pecador, é falho. Quando nós fazemos o culto doméstico, somos obrigados a nos santificar. Somos obrigados a viver uma vida de santidade, de pureza. Nossos filhos vão nos ver como pessoas santas que abrem a Escritura, que expõem a Escritura para o tratamento das feridas familiares. Vão nos ver como homens que trazem a glória de Deus para dentro do lar, que inculca a palavra de Deus sobre os que pertencem à família, que os fazem andar sobre a palavra de Deus. Como diz Deuteronômio 6, nos umbrais das nossas portas estará gravada a palavra do Senhor. As pessoas vão ver santidade na sua vida, vão ver pureza na sua vida, vão ver poder na sua vida, liderança na sua vida. A sua família vai olhar você com olhos diferentes, a sua família vai respeitar você, a sua família vai amar você. Sabe por que nós não temos respeito? Sabe por que nossa família não nos respeita? Sabe por que ela não nos ama? Sabe por que não estamos fazendo diferença na vida dela, dos nossos familiares? Porque não temos vivido a palavra de Deus. Homens, sejam pastores do lar de vocês. Estudem a Escritura e apliquem ela à família de vocês com amor. Seus filhos serão filhos crentes. A sua casa será uma casa santa. É sua tarefa
assentar-se com eles e instruí-los na lei do Senhor. E os pecados serão expostos, não só os seus, mas também o deles. Quando um pai abre as escrituras dentro do lar, ele se capacita então a tomar a lei de Deus e dizer assim: fulano, você não tem vivido de acordo com aquilo que Deus está pedindo de nós. E ele tem todos os instrumentos de disciplina, todos, para corrigir o comportamento pecaminoso dos seus, para trazê-los ao caminho do Evangelho, para que eles abandonem o mal e se apeguem ao bem. Então eles são expostos à luz do Evangelho, e Cristo brilha, nossos pecados estão expostos, e há também um ambiente íntimo para os tratar. Cessa aquela ideia de trazer para a igreja, para o público, de trazer para o pastor. Vocês às vezes dizem: ai pastor, estou constrangido pelo... Não, vocês não sabem o tanto que eu fico constrangido. É algo que deve ser tratado lá dentro do lar, da casa. Maridos, levem as suas esposas para dentro dos seus quartos, para o seu leito matrimonial, e instrua elas acerca do Evangelho e da vida cristã, para que deixem o pecado. E não será mais necessário trazê-las ao conselho da igreja e expô-las na frente dos homens da igreja. Vocês, num ambiente de intimidade, vão sondar o coração das suas esposas, da sua mulher, e sondando vão apresentar a ela o Evangelho com tudo aquilo que vocês como maridos podem dar, amando-as, cuidando delas, protegendo-as. E eu creio que elas amarão a Cristo, porque verão em vocês Cristo, e se sentirão tão protegidas, mas tão guardadas e tão amadas como nenhuma outra mulher pode experimentar em relacionamento nenhum. Filme romântico vai perder. Silvano, mais precisar ver filme romântico, Silvano. Rambo 1, 2, 3 e 4 em sequência. Elas vão falar: aquela historinha lá de amor não me serve mais. Elas vão mais precisar ficar sonhando. Elas vão encontrar no marido aquela figura romântica que ultrapassa tudo aquilo que esse mundo pode dar. Jantares à vela. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, eu estou dizendo que elas vão ser periféricas, porque elas vão olhar e vão dizer assim: o meu marido me ama tanto, mas tanto, que ele pega a escritura, aplica aos nossos pecados, e nós somos tratados no lar. Nós não somos expostos, somos amados, nutridos, cuidados dentro de casa. O lar vai ser o lugar melhor do mundo. Mas a nossa tarefa é árdua, é por demais pesada para todos nós. Eu sei porque eu vivo isso. Mas eu quero dizer para vocês, homens, que Deus nos fez homens, e Ele nos capacitou. E eu tenho orado a Deus para que Ele me dê porção dobrada do seu Espírito, para que, como pastor de vocês, homens, eu possa ajudá-los nesta tarefa, possa supri-los, a fim de que vocês sejam os pastores da família, amando as suas esposas, amando os seus filhos, guiando-os na presença do Senhor. Que o culto no lar seja um momento de transformação. E para encerrar, eu quero dizer algo para vocês. Os grandes avivamentos da igreja não começaram no templo, na igreja instituída. Começaram nos lares, dentro de casa, com famílias piedosas, pais piedosos, filhos piedosos. Que as nossas famílias, nossos lares, sejam um lugar de piedade, para que haja avivamento. Vamos orar. Cubra sua fronte e feche os seus olhos.
Senhor, nós, homens, maridos, pais, fomos chamados pela palavra para sermos salvadores. Uma das maneiras pelas quais podemos exercer salvação na vida de nossas esposas, na vida dos nossos filhos, é através do culto doméstico. Honrando a Deus. Pai, ajuda-nos então que diariamente, como professamos na confissão de fé, cultuemos a Deus. Que haja em nossos lares, na nossa sala, diariamente, momento para que a glória de Deus se manifeste entre nós. E assim, o Senhor nosso Deus será honrado entre nós. Bom Deus, eu creio também que assim, através do culto familiar, o Evangelho será apresentado à nossa esposa e aos nossos filhos. Capacita-nos para termos uma palavra de sabedoria, uma palavra poderosa na vida de nossas esposas. Capacita-nos, ó bondoso Deus, a termos uma palavra de poder na vida dos nossos filhos. Que o Evangelho esteja em nossos lábios. Pai, eu rogo que cada esposa cristã, que cada filho cristão aqui veja no marido e no pai piedade. Que eles vejam nos seus pais, em cada marido, graça da parte do Senhor, a autoridade proveniente do Senhor. Bondoso Deus, eu queria rogar, eu pedir ao Senhor que esse ambiente transformasse as nossas vidas, que em nossas casas experimentássemos transformação diante do Senhor, Pai. Transformação verdadeira do nosso agir, nosso coração, na intimidade do nosso lar, nos nossos momentos de vida privada, quando estamos desnudos um diante do outro, quando podemos de fato ser quem somos, que ali seja um ambiente propício para a manifestação da glória do Senhor, que no culto doméstico os corações possam se abrir, possa haver tratativa com o Evangelho, cura, salvação, que as mulheres encontrem em seus maridos pastores que pastoreiem o coração delas, que os filhos encontrem em seus pais pastores para que creiam no Senhor Jesus Cristo e sejam salvos. Uma geração inteira está se perdendo, ó Deus. Esposas estão sendo iludidas por homens maus, por filosofias más. Ó Deus, dá aos maridos, aos esposos, aos pais, que sejam um farol, que sejam luz do Evangelho em suas casas, que eles guardem, amem, nutram os seus lares. Ó bondoso Deus, sê conosco, temos pecado contra Ti. Nós, homens desta igreja, temos falhado diante do Senhor ao dirigir nossas casas, ao dirigir nossas esposas e nossos filhos. Temos pecado contra o Senhor, somos displicentes, negligentes, preguiçosos. Deus, temos valorizado aquilo que tem
menor valor e desprezamos aquilo que não tem valor, que é imensurável, que é a nossa família, Deus. Não há nada que valha mais do que nossos entes queridos, porque os negligenciamos, Pai. Porque, ó bondoso Deus, os deixamos à mercê deste mundo mau. Tem misericórdia de nós. Se apieda do teu povo, ó Pai. Visita-nos com a tua mão poderosa. Suscita no coração de cada homem o desejo de guardar, de proteger, de amar, dirigir, cuidar, exortar, ensinar os seus, ó Deus. Que os homens sejam propícios às esposas, que sejam atenciosos. Ó Deus, sê sobre mim, sê sobre os meus irmãos. Não permita que venhamos a falhar nesta tarefa tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Pai, dar-nos sermos homens fortes, dar-nos, ó bondoso Deus, liderarmos a nossa casa, levando-os a Cristo. Ó bondoso Deus, que o mundo olhe e veja em nós o Senhor Jesus Cristo, que o mundo olhe e veja em nossas casas a igreja, que sejamos notoriamente teatro de Deus. Rogamos, bondoso Deus, sê sobre nós, sê sobre nossas vidas. É o que rogamos, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.